Audio Jungle. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taino Franco na área com você pela próxima hora neste programa que é patrocinado pela Move 8, oferecimento Move 8, é isso, produção? Oferecimento Move 8 que sou eu mesma que banco isso, entendeu? Então, por favor, você que está aí ouvindo, assistindo, curta, compartilhe. Se curtir, comentar, para mim já tá bom demais, que seu apoio é muito importante para a continuidade deste projeto. Com certeza, se fosse um homem apresentando, já seria sucesso universal. É verdade. E eu me recuso a ficar nua aqui na frente da câmera. Então, assim, vamos apoiar com like, que é o que a gente tem para hoje, não é mesmo? Seguinte, hoje o papo é com um cara que foi estudar música e tava lá ouvindo o Heitor Villa-Lobos e montou uma banda de doom metal. Maurício Bortolotto. Tudo Beleza? bem? Tudo bem, Tainá, e você? Tudo jóia. Bem-vindo ao Francamente. Obrigado. Valeu demais pelo espaço aí. Eu vou empurrar o microfone na sua cara. Tá bom. Obrigada. Tá longe. Pronto. Aqui, ó. Pronto, agora tá pertinho. Você tá bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Beleza. Quero a sua história do começo. Do começo? Assim, útero. Do Pariu, nascimento. chorou. Certo. Meus bisavós? Não, mentira. Bom. Quando começou a sua história com música, assim? Quando Então isso... não é do começo. Então vamos do Você começo. quer Quero do começo. Seus pais. Meus Vamos lá. pais. Meu pai quebrou um kit, a gente morava lá em São José do Rio Preto, só que ele Olha, foi eu nasci transferido. lá. Você nasceu em Rio Preto? Eu nasci. Aí, ó, pronto, tem esse negócio em todo lugar, né? Rio Pretense, né? É uma coisa maluca, gente. Sim. Meu pai foi transferido para São Bernardo do Campo e eu nasci lá. Mas ele tinha um problema de bronquite. A gente voltou para Rio Preto. Então eu fiquei lá, nasci em São Bernardo do Campo, fiquei lá durante acho que 2 anos só. E passei infância e adolescência em Rio Preto. Bom, meu pai toca, né? Meu pai toca violão e canta. Minha mãe canta junto com ele, né? Então eles sempre fizeram isso de ir nas festas de amigos e cantar durante... Sei lá, tem uma festa que eu tenho na cabeça, assim, que acho que eles cantaram durante umas 4 horas segudas. Tipo banda de baile mesmo, assim. Não, que... mas Os amador, dois, né? de alegria, entendeu? Faziam de feliz, só não tinha dinheiro envolvido no negócio, entendeu? E isso me influenciou, né? Me influenciou muito pra... é a coisa do lar musical, né? Sim. Né? O lar musical faz as pessoas terem essa abertura. Com certeza, esse pra ímpeto, arte. né? E também o ouvido, né? Você vai treinando o ouvido desde criança, né? Você não sabe que você tá fazendo isso, mas, né? Essa coisa do talento, eu pelo menos atribuo a isso, né? Atribuo a lares Ouvir. com talvez certeza. o ouvir e ter esse contexto dentro da tua casa tenha sido um dos gatilhos que te despertaram, mas Uhum. precisa de muito treino, muita dedicação, até virar um músico, né? Uhum. Qual que era o repertório? Deles? De tudo? Ó, A gente tá falando de que ano? Porque senão eu sou de 90. então Nasci em 90. Eu comecei a tocar com 10 anos, né? Então, em 2000. E os meus pais ouviam, tipo... é no interior, Rio Preto, né? Sim. Rio Preto é só sertanejo, né? Sim. Então, eles ouviam sertanejo, mas na época ainda não tinha sertanejo universitário, então era sertanejo, né? Aquele lá dos anos 90 e coisas um pouco mais antigas. De evidências pra trás, assim. Exato. Mato Grosso Matias. Tinha Carreiro e Pardinho. Isso. Não, mas eles gostavam também, tipo, de Bruno Marrone, sabe? Que Tipo, já eles tinha Bruno e Marrone, já é uma segunda 90, direção. Né? É 90 Bruno Marrone, né? Sim, de segunda Sei geração lá, já. Chitãozinho Chororó, essas coisas. João Paulo e Daniel também, anos 90, né? Assim, já 90, uma galera mais... 90. 90. Mas todas as cidades que eu me relacionei na infância eram muito sertanejos, assim, né? A cidade da minha avó, que era lá perto, é Palestina. Tu conhece Palestina? Conheço. Então, minha avó morava lá. Metade da minha família é de José Bonifácio. A gente é meio primo, se pá. Certeza. Vai ver aqui a galera tudo com 6 dedos aqui, ó. Tudo parente. Desculpa. Só que... Palestina. Não, cidades muito do sertanejo, assim, Sim, né? sim. Só que os meus pais também ouviam pop, entendeu? Então eles ouviam bastante Tears for Fears, Simpler Red. Que era os FM, né, da época. Mas eles tocava tinham em um FM. disco, assim. Eles Aham. tinham um disco também. Tears for Fears foi a banda pop que eu levei muito, Eu assim. tenho o mesmo DVD do Tears for É Fears. incrível, né? Tears for Fears é a maior banda de pop do mundo, né? Maravilhoso, É né? muito bom. E também ouviam, tipo, Lulu Santos, né? Ouviam música brasileira, mas era mais dessa vertente, mais rock pop, assim. Gilberto Gil, eventualmente, entrou na casa com o acústico lá, né? Mas era um lar bem musical, assim. Até hoje a gente vai na casa deles e minha companheira fica... Nossa, eles ouvem música o dia inteiro, né? Eles estão realmente com música o dia inteiro. E eu não ligo nunca, entendeu? Então, Não?
Não ligo nunca. Não, no dia a dia, assim. Você fica sem música? Não, eu trabalho com música, né? Tipo, meu trabalho, de fato, não só o meu trabalho artístico, mas o trabalho do dia a dia também é musical e áudio, né? Então acaba que não dá, não convive, né? Quando eu vou correr, sei lá, quando eu vou lavar louça, eventualmente eu ouço música e tal. Porque eu lembro que em casa, assim, a primeira pessoa que acordava ligava o rádio. Uhum. E a última pessoa a dormir desligava o rádio. Uhum. Tinha esse ambiente de casa, mas assim, muito das coisas da FM. E ouvir disco na época era tipo um silêncio, coloca o disco lá do A, lá do B. Tinha toda uma cerimônia para se ouvir disco, assim, né? Aura. Mas embora minha casa fosse muito musical, não obtive talentos pra Você tentou? me enveredar. Tentei, né? Tentou. Sempre uma mina cata um contrabaixo em algum momento da vida. E aí não foi. Ele me odeia. Ele tá ali atrás de você, empenadíssimo, há 25 anos. Tá chateado. Tá chateadíssimo. Com certeza. Família musical, Palestina, Rio Preto, sertanejo, Lulu Santos, Gilberto Gil entrou com acústico. Uhum. Acho que o acústico do Gil foi um dos primeiros da MTV Brasil, assim. Acho que foi, se não o primeiro. Deve ter tido Legião antes. Pá. Isso, acho que tem até uns papos rolando, uns podcasts na internet que eles estão falando sobre essa história da MTV. Eu não me lembro, vi aí um dia desse sobre esses acústicos, né? São coisas que marcaram muito os anos 90, começo de 2000. Demais. Assim. Uhum. Até de resgate das bandas de rock dos anos 80, né? Porque o Capital teve uma sobrevida aí por conta do acústico. Deve ter sido a melhor coisa que eles fizeram. Né? Sim. O Titãs, né? Titãs também, que foi um acústico também, que teve participação da Marisa, Ira. Teve um monte, né? Eu era fã dos acústicos. Sim, era bem massa. Meu favorito é Engenheiros do Havaí, tá? Cássia Eller. Cássia Eller é lindo. Incrível, né? É lindo. Acústico, Gil entrou no teu radar. Estamos na trajetória. Que ano a gente tá? 10 anos você começou a tocar, já era nos 2000? Acho que esse acústico do Gil era por aí. Mas ano 2000 eu comecei a tocar, meu pai começou a me ensinar, né? E começou a me ensinar violão, assim. E aí eu gostei e fui fazer aula fora, né? Primeiro acho que eu fiz aula de violão num clube, que devo ter feito pouco tempo, assim, 1 ano. Aí depois fui pra uma escola de música, estudar guitarra, né? Aí comecei a tocar guitarra. Que meu pai nunca gostava muito, né? Ele falava, guitarra você toca uma linha só, no violão você toca um monte de coisa. Ficou com essa aí, o problema é dele. E aí você foi pra guitarra lá? Mas aí isso lá em Rio Preto? Tava em Rio Preto ainda, exato. Em Rio Preto, eu toquei guitarra, e aí quando eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui chamado para as minhas primeiras bandas, né? Eu tive em 2 bandas em Rio Preto, que eram o My Streak e a Saviors, né? Uma banda de... A Saviors era uma banda mais heavy metal tradicional, assim. Tipo mais Iron Maiden, Halloween. E a gente fazia... Essa banda tocava bastante, tinha bastante rotatividade, assim, em bares da cidade e tal, e na região. E o My Streak já foi uma banda que existe até hoje, né? A Saviors não existe mais, o My Streak existe até hoje. E aí foi minha primeira entrada mais profissional, assim, porque a gente já gravou um disco um pouco mais legal. Era né? autoral essa... As duas. A Saviors também tinha um disco próprio, né? Mas o My Streak era mais autoral, assim. Né? Era mais focado nisso, né? E... Acho que eu tinha... 14, 15 anos quando eu comecei nessas bandas. Aí eu gravei um disco com a Saviors, eu Choose Your Fate, acho que em 2007. Tinha 17 anos. Nossa, já... Não, 2006, alguma coisa assim. E com o My Streak a gente gravou um disco em 2007, que saiu só em 2011, que chama Unpuzzle. Então essa foi a minha história musical nesse período aí, né? Na adolescência, assim, no final da adolescência. Como foi pra você, daquele evento familiar, de seus pais tocando, como se fosse banda de baile, toca 4 horas, aquele repertório de tudo, né? Pra entrar no estúdio. Você gravou com essas bandas? Gravei. Porque o estúdio é completamente outro ambiente, né? Uma coisa é você tocar na noite, né? Ter essa troca com o público e tal. E outra coisa é entrar no estúdio. Sim. Que ainda hoje é mais fácil alguém gravar de casa e tal. Mas até um certo tempo atrás, entrar no estúdio tinha todo um contexto financeiro, o entrosamento da banda. Tem estúdio que você entra e tem um produtor. E aí o produtor identifica, esse cara aqui da banda não é tão bom, vai ter que chamar outro. Sim. Como que foi esse processo para vocês? Assim, uma banda começando, né? Uma banda ali querendo gravar. Para as 2 bandas, né? Sim. Foram experiências diferentes, assim, né? A Saviors, acho que foi o primeiro disco que eu gravei.
era uma banda que investiu um pouco menos, assim, então fez num estúdio da cidade de pessoas que não eram tão da área, assim, do heavy metal, né? Era uma produção mais genérica, assim, daria pra dizer, né? Era um estúdio legal, tinha uma boa sala e tal. Foi a minha primeira experiência, eu era muito novo, né? Sim. Tipo, com 16, 17 anos, assim. E a galera da banda era mais velha que você? Era mais velha, é. Acho que as duas bandas, eles já tinham 25 pra cima, assim. Então, essa experiência na Saviors foi um pouco mais tranquila, assim. Tipo, eu tava em casa, eu ia gravar. A experiência com o My Streak já foi um estúdio em Bebedouro, que é de um guitarrista chamado Gustavo Carmo, que toca na banda no Versover. Ele é um guitarrista que hoje tá nos Estados Unidos e tal, e foi ele que produziu esse disco do My Streak. Então foi a minha primeira experiência com produtor, né? No outro não tinha bem tido um produtor, assim. No outro a gente foi gravando mais um as técnico linhas... de som. Isso. Eu opinava, assim, mas não é... Mas a presença dele não era tão do produtor, assim, né? Era uma coisa mais da gravação ali. Era mais técnico do que artístico mesmo. Isso. Já nessa gravação do My Streak já foi outro lugar, assim, né? Então foi a minha primeira relação com o produtor. Os equipamentos já eram melhores, né? A gente gravou com amplificadores valvulados de guitarra, que dão um som de guitarra mais, né? Na outra eu gravei com o equipamento que eu tinha, assim, né? Meu equipamento do dia a dia, assim. E o Gustavo Carmo foi o produtor e eu melhorei muito, as linhas ficam mais entendeu? preenchidas também, né? Valvulado. Isso. Sim, você fala do timbre, né? Do timbre da guitarra. Ele fica mais o timbre que a gente tá acostumado, né? Porque ele tem mais profundidade, ele é mais sólido, entendeu? Os timbres o meu equipamento na época era um equipamento digital e não muito bom, assim. Então já soava mais amador, assim, entendeu? E nessa experiência com o Gustavo foi super legal. Eu aprendi muito mais a tocar, porque ele era um guitarrista incrível, assim, né? Hoje ele é guitarrista agora, né? Eu lembro que teve uma época que ele estava trabalhando no Netflix, porque ele também é da ciência da computação, mas ele é um guitarrista brutal, assim, maravilhoso. E então eu aprendi muito a tocar, ele me ensinou a descer a mão na guitarra, entendeu? De não ter medo de... Tipo, eu tocava mais... Eu não tinha pegada constituída ainda, porque eu era muito novo, né? E ali foi definidor, assim, tipo, de aprender a... Sabe? Essas duas bandas, quando você entrou, as bandas já existiam? As duas bandas já existiam. Porque também tem esse outro... Não digo um obstáculo, mas esse outro lugar de você chegar num ambiente que já está criado. Então, de repente, já tem as músicas, você tem que tirar música de outra pessoa e não criar uma linha de guitarra, né? Sim. Eu até acho curioso que eu fiquei tocando... Eu acho que eu queria muito entrar nessa... Pelo menos no My Streak, né? A Saviors, eu não me lembro direito como que era a minha relação com eles. Eu acho que eu conheci depois. Mas no My Streak eu queria muito entrar naquela banda. E aí eu ficava tocando as músicas deles, assim, entendeu? E aí um dia calhou. Um dia eles me chamaram. Eu falei, nossa, que curioso, né? Fiquei aqui tocando as músicas antes mesmo de qualquer coisa, né? Mas eu não vejo problema com isso, não, de copiar as linhas, assim. Não. Eu acho... Nem acho que... Nem coloquei essa questão por ser um desmérito, mas mais por você chegar num ambiente tão jovem, com o pessoal mais velho que já tá... que a tua parte criativa não é o que vem na frente ali. De repente, você tem que executar um som. Você pode imprimir sua personalidade, mas a banda já existe. Diferente de uma banda de colégio... que os caras começam a tocar junto, estão formando junto, né? E todo mundo aprende a tocar instrumento juntos, enfim. Compondo junto. Também, né? Eu acho que na época foi bom ser assim, porque eu tava aprendendo, né? Sim. Tava aprendendo a estar num ambiente de banda, né? Então, mesmo nesse disco que as composições eram nossas, né? Eu participei relativamente menos que os caras que eram mais velhos, né? Que já estavam mais... mais no corre, assim, né? Já... Não sei, eu me senti... É porque é aquela nossa impressão de outros tempos, né? A gente fica meio perdido, né? Parece que era sonho, de 16 anos, exato, assim, parece falando. que era um sonho, nada muito definido, assim, né? Então, sei lá, pra mim parece que eu era incapaz, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu não fui tão participativo quanto eu poderia ser, sei lá, se fosse entrar hoje, então certamente que eu imprimiria o meu estilo. Foi aquele Maurício lá, exato, tudo bem. Sim, mais por essa questão, né? A maioria das pessoas que sentam aqui pra trocar uma ideia comigo são pessoas que as suas primeiras bandas foram nesse contexto de... Delas formarem as bandas. Delas formarem as bandas, desse contexto, porque... Ou de caras que tocam em bandas diferentes e de repente se juntam pra formar uma nova banda, enfim. Só por essa curiosidade de você, tão jovem, entrar em bandas que já estão formadas, de ter esse gabarito, né? Pra entrar numa banda de uma galera que é, tipo, quase 10, 9 anos mais velha que você. Sim, a banda já existia faz tempo também, né? Eu era, tipo... Uma responsa. Sim, eu achei legal porque eu aprendi, entendeu? Se eu tivesse entrado na banda, se eu tivesse formado a banda, entendeu? Eu ia
ia ter várias coisas que eu absorvi desses caras mais velhos que eu não ia saber, entendeu? Eu aprendi com eles, isso te fez puxar pra cima, acelerar, assim, claro, o teu aprendizado, isso, exato, né? Exato. Tava com alguém que já sabia fazer. Sim. Né? Uhum. E aí atender as expectativas da própria banda, né? O que uma banda precisa. Exato. Porque, querendo ou não, o guitarrista é o cara que tá na... É claro que se a banda tem um batera ruim, o cara vai ficar atravessando o tempo todo. Ixi, batera ruim é difícil. Né? É foda, né? Mas rola uns aí, mas enfim, tudo bem. Mas é um problema sério pra banda, Mas é um problema sério. Mas o guitarrista é o cara que tá ali na linha de frente. Junto com o vocalista, né? Sim. O que mais... se escuta, o som da guitarra é um som que a galera, ela tem uma primeira percepção. Né? É, muito evidente, claro. Né? Então, assim, é uma exposição, né? Sim. Você lembra a primeira vez que você subiu num palco, como foi, assim, pra você? Você foi um garoto tímido, recolhido? Ou já foi, tipo, não, meu sonho é ser um rockstar? Não, esse sonho do rockstar... Um sertanejo star. Não piro. Não, um agroboy. Não, eu falei que os meus pais ouviam, não falei que eu gostava, não. Eu esqueci de contar esse pedacinho. Eles ouviam, eu não gostava, entendeu? Eu rompi com eles, né? Porque eu fui pro metal, sacou? Entendi. Então tem essa tensão aí, né? Eu acho que eu fui tímido. Eu acho que eu ainda sou, assim. Eu não sou essa pessoa muito pra fora, entendeu? Mas eu também não fico tão recolhido, assim. Eu falo e tal. Primeira vez que eu toquei num palco, acho que foi nessa época do curso. No curso no clube, né? Acho que eu toquei Epitáfio do Titãs. Sei lá, era no clube de campo, assim, que tinha. E... Aí tinha essas audições de escola, tipo exato. Acho que era alguma coisa assim. Toquei uma música, né? E aí você ficou super à vontade já, assim? Não. Já... Você olhou pra aquilo e... Qual foi o momento que você olhou pra aquilo e falou, puta, é isso que eu quero fazer da minha vida? Não vou ter 3 empregos. Sendo músico não dá pra não ter 3 empregos, né? Só você tem... Pelo menos 3, né? Pelo menos 3. Putz, eu não sei. Eu acho que essas duas bandas, elas me colocaram muito nisso de forma mais assim, né? Pô, isso aqui é bem legal de fazer, entendeu? Acho que... E já rolava um cachê? Já tinha, não? Não rola cachê até hoje, né? Cachê no metal? Você tá me brincando. Finge que a gente tá falando. Não, na verdade tinha cachê quando a gente tocava cover. A Saviors, que era essa banda que era... Eu te falei que era menos autoral, porque a gente fazia um show de covers, entendeu? Que então nessa aí rolava um cachê. Na linha do Iron, assim. Era o Maiden Halloween a gente fazia. Fazia esses 2 covers. R$80 de cachê pra cada músico, na época. Tá bom, vai. Era 2008, 2007. É o que estão pagando em 2022. Mas é verdade, vai um monte de banda se tem alguém recebendo isso aí, tá errado. Pode parar de tocar. Não pode não, vai fuder com todo mundo. Pode falar. Mas pode falar pra caralho. É. Mas é que tem uma galera que toca, o cachê da banda é R$500, tem 6 caras na banda. Não, eu acho que depende do circuito. Eu mesmo falei agora que eu não recebo, né? Assim, acho que tem circuitos que você não pode deixar de receber, entendeu? Acho que outros. Casa de shows, por exemplo, casa de bares. Lugar que é mais propício para evento. Porque tem lugar que é tipo às vezes é uma chácara que a pessoa faz um festival, às vezes é um festival que as bandas organizaram aí, paciência, né? Sim. Mas tocar para alguém, né, em algum lugar que alguém vai estar cobrando a entrada e a banda não ganhar. Claro que quando é bilheteria você não tem controle, né? Sim. Vai o tanto de gente que né? É muito louco bilheteria porque soube de várias casas que cobram a bilheteria, cobram o cover artístico, esse dinheiro não é repassado para a banda. Esse valor é meiado com a banda. Metade foi... com a banda. Metade. Eu acho errado isso. Bizarro, né? Eu não sei, não tenho bar, né? Tô aqui de um lugar de muito que não tenho bar e não tenho banda, então eu fico cagando regra. Mas teoricamente o cover artístico é pra banda, né? Teoricamente seria. Eu acho que sim, mas sei lá, é que pensando nos bares onde rola o metal, eu não digo nem em todos os bares, assim, eu tocava cover com outras coisas, né? Eu já toquei numa banda cover de Spice Girls, eu já tive uma banda cover de Maroon 5, eu cantei numa banda cover de Strokes, essa eu gosto muito, Strokes é incrível. Cantei nessa banda por muitos anos, assim, e a gente, então, tava nesse circuito das bandas cover, né? É um pouco diferente. Sim. Você tem mais base pra negociar um cachê inicial, entendeu? Então, esse aqui é o mínimo, o resto que entrar a gente segue, né? Ou se a gente acha que vai valer muito a pena, a gente vai pela bilheteria. Mas tem lugares que eu vejo hoje, pelo menos no circuito do metal, assim, que... Puta, é muito diferente, sabe? Falar sobre a estrutura do negócio, assim, né? Do modo como eles conseguem arrecadar, entendeu? Eu não sei, esses bares devem sofrer bastante, sabe? Deve ser bem difícil. Porque a gente tem uma... Eu lembro quando eu comecei na comunicação, que foi no Rock Forever, que essencialmente a gente fazia cobertura dos festivais de banda
de metal, principalmente, que rolavam aqui na região. E aí o circuito hardcore, que é um circuito que eu frequentei mais, né? Um circuito mais punk. Mas era um negócio de todo mundo fazer junto, de fazer festival de banda, pegar um clube, colocar todo mundo para tocar. E aí, enfim, o circuito rolava meio ainda, né? Independente. Mas se você for ampliar isso para o âmbito nacional, você vê que bandas grandes como, sei lá, Sepultura, Crisium, Angra, Xamã, eles têm um circuito fora do Brasil. Sim. Não tem um circuito, claro, tocam no Brasil, mas a carreira é muito internacional. Muito mais internacional do que nacional dessas bandas, né? Então, assim, se para os caras que estão no mainstream do metal Brasil, o rolê é lá fora, imagina para o circuito menor, né? Pro underground. Exato, eu tô tentando descobrir ainda quem são as bandas que conseguem viver desse negócio aqui, sabe? Na minha cabeça são Angra e Sepultura, mas tem outros nomes que estão despontando, né? A Cripta e a Nervosa, por exemplo. Sim. Eu só vejo na Haruzine essas bandas, na verdade. Eu vejo muito saindo na revista Haruzine. Tem muita banda, né? E muita banda foda, assim, né? É que... Mas eu acho que de repente é um som realmente que o Brasil não abraça. Não, de jeito nenhum. O Brasil abraça muito. Assim, como público consumidor de heavy metal, abraça muito, entendeu? Eu não sei se o Brasil abraça as condições do cenário, entendeu? Não sei se as pessoas estão tão com vontade, assim, de frequentar os lugares com a estrutura que eles têm, com os shows que eles estão promovendo. Mas você não acha entendeu? que Tostines vende mais que é fresquinho que vende mais? Esses circuitos acontecem no underground porque realmente tem um público consumidor muito menor, ou muito... O pouco que vai é engajado, eu entendo isso. O público de metal é um público que lê, que compra disco, que consome para além do copo de vodka, como acontece no sertanejo, né? Às vezes a galera escuta o sertanejo, tipo um Lua Santana, mas o que vende, onde vem dinheiro, é o show grande mesmo, que a casa vai ganhar milhares de reais vendendo bebida. Não vai ter uma lojinha do Lua Santana vendendo camiseta, CD, não vai ter um merch. Sim. É diferente o lugar onde o dinheiro vai. No metal, não, né? Ainda rola a coisa do merch, da camiseta, a camiseta da tour. Mas eu acho que é justamente essa a questão, né? Acho que aqui, eu não sei se a questão é o público, acho que a questão é a grana, entendeu? Tipo, é a grana que rola no metal, entendeu? Tipo, o sertanejo é financiado pelo agronegócio. Então, ok. É outra parada, entendeu? Não foi ruim a comparação com o agronegócio. Não, mas eu acho que levou pra um lugar interessante. De um comportamento de público mesmo, né? Porque eu ainda vejo muitos fãs de metal, mesmo né, de rock no geral, comprarem. Sim. Comprarem, muito fazer mais isso, questão de ter uma mídia, de ter algum... merchan, alguma coisa da banda, né? Porque as bandas vivem disso, né? Sim, e aí vejo, mesmo o Sepultura lançou uma camisa linda agora, a do último disco, a peita linda. Que o Sepultura é foda, né? Passou ali do lugar, né? Eu nem ouço tanto, assim, mas eles têm uma imagem muito respeitável, assim, né? Tipo, uma coisa muito... Que eu acho que o Angra tem um pouco diferente, assim, sabe? Eu acho que o Sepultura é mais respeitado, entendeu? Do que o Angra? Será que não é pela... E o Angra passou por mesma dificuldade do Sepultura de divisão de membros, né? Sim. Porque eu lembro quando dividiu, virou Angra e Xamã. É que o Angra é bem empresa, assim, né? Sim. É uma coisa que vai sobreviver apesar dos integrantes. Parece que sim, né? Não tem mais ninguém, só tem um. É verdade, só tem um. E sei lá, e aí tem também as subbandas do Angra, né? O próprio Xamã, né? O Noturna, sabe assim, tem várias bandas que... O Hangar também, que era a banda do Aquiles. O Hangar, você falar isso pra ele vai ficar puto, né? Vai falar, pô, o Hangar existe muito antes de eu ter entrado no Angra, ele vai falar alguma coisa assim. Aquiles me xinga agora, é esse momento. É esse momento que o Aquiles precisa dar dislike. Xinga de volta. Mas é louco, esse formato de negócio do underground, do metal, ainda é o mesmo... passando décadas. Então, mas nos anos 2000 teve uma coisa forte ali, né? Me lembro de... Bom, pelo menos lá em Rio Preto, tava lá na época, né? Tinha uma efervescência do rock, assim, muito grande, sabe? Até, tipo, 2006, assim. Até entrar o tinha emo? muita coisa acontecendo. Não, na época do emo. Com o emo. Era junto, assim. Tipo, eu tocava em banda de metal, a gente ia num evento, tinha um monte de banda emo, era super da hora, assim. Porque eu lembro muito disso. Eu lembro de um olhar do rock vindo
a galera do punk rock das antigas contestando essa coisa do Charlie Brown Jr., por exemplo, que trouxe a coisa do skate, do punk, do rap, tudo junto. E essa coisa do emo, quando entrou forte em MTV, né? Entrou nos grandes players também. Uma galera meio torcendo o nariz, a galera mais reaça, conservadora, porque ainda tem esse público do metal. Que a gente tá falando que disso conservador? hoje. Total. Ah, tem igual em todos, né? Total, assim. Não, não, mas de conservador, não tô nem falando no sentido político, tô falando, tipo, depois de Sepultura, nenhuma banda é boa, não existe mais nada. Meio parte do mesmo, não é? Meio parte da mesma coisa, assim, não é? Ser conservador em um e no outro. Não sei, cara. Sei lá. Porque depois dessa onda Angra, Sepultura, Xamã, que aconteceu grandes shows no Brasil. Eu lembro que eu via Funchal, o Angra tocava direto, assim, a gente tava lá fazendo cobertura e tal. Que outra banda a gente pensa, pode ser que eu esteja muito fora do mercado também, mas de grande projeção, como o Angra teve, como Sepultura teve? Tipo, banda... Brasileira, você tá falando? Brasileira, a partir de 2010. Não, tá. Não. Acho que não, o Xamã. Não, o Xamã é 2000, mas era no começo dos 2000, né? Não, de fato não teve, assim. Essas bandas continuam, né? Agora tem o projeto do Edu Falaschi, mas eu acho que a pergunta... Será que a gente tem que ficar se preocupando com as bandas que têm grande projeção, entendeu? Não, então, mas o que tem? Porque as bandas que têm grande projeção, às vezes elas ajudam a criar uma cena. Você acha que não? Eu acho que não. Não sei. De mais moleque vendo, mais moleque tocando, metal. Talvez se eles puxassem junto, mas acho que eles não puxam, não, né? Você mesmo falou que o cenário deles tá lá fora, né? O cenário tá totalmente lá fora. Então, não, eu acho que quando bombou, assim, eu acho que quando bomba e é novidade, né? Ou quando, por exemplo, surgiu o Xamã, o Angra rachou, né? Foi uma época, né? Eu nem vivi isso, eu vivi um pouco depois, comecei a ouvir metal um pouco depois, né? Mas eu imagino que tenha tido esse movimento aí, né? Da galera ficar, nossa, né? Vou tocar e tal. Mas não sei se eles tiveram alguma condição de impulsionar isso. Quando a gente falou isso sobre essa efervescência aí dos anos 2000, acho que eu pensei até mais que o emo talvez tenha levado isso, entendeu? O emo carregou o mercado nas costas durante muito tempo. Então, porque era uma proposta mais comercial do que o metal, pelo menos, só que é rock, você vai junto, entendeu? Tipo, a coisa acontece, né? Você tem a banda da cidade, você tem bandas na cidade, né? Uma banda emo vai tocar, chama uma banda de metal também, tudo bem, entendeu? Isso em Rio Preto rolava? Eu me lembro que rolava. Posso estar com falsas memórias. Mas porque aqui eu lembro de rolar menos isso. Por isso que eu te falei da divisão, assim. Vários amigos da minha idade pra mais, assim, que tem banda de hardcore até hoje. Separava, você fala. Separava mesmo, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que comecei a gostar, tipo, de Fresno agora, recentemente. Fresno é legal, hein? É legal. Mas eu tava lá entrevistando no lançamento do Ciano. Ciano, acho que foi o primeiro disco. Não sei, segundo, talvez. Ciano é de Campinas ou não? Não, o disco Ciano da Fresno. Do Fresno, tá. Desculpa, eu não conheço tudo. É porque tem uma banda que chama Ciano também, né? Acho que foi o primeiro play da Fresno. Eu tava lá, fiz entrevista com os caras e tal, mas foi um evento muito de hardcore melódico pro emo. A galera do hardcore não foi. Cotovelada? Entendeu? Sim. Mas acho que é um movimento normal de acontecer, assim. Acho que a integração não é assim tão grande, que a gente tá falando quase de dois opostos, né? Sim. Tipo, um que é completamente anti... Mas você falou, do metal e do emo, de vez em quando, estarem no mesmo evento, né? Aqui era mais... a minha impressão do interior, aqui de Jundiaí, era que era mais... Esses eventos eram mais separados. Sim. O público também era mais separado. Isso, mas eles rolavam, entendeu? Sim. Tipo, se existe o casa pro emo, existe a casa pro metal. Não sei se exatamente eles estavam sempre nos mesmos eventos, né? Não me lembro, assim. Isso eu tinha... Nossa, dá mais um café de ginseng pra ele, que a memória que... é fraco. Eu também não lembro muita coisa, não. Exato. Tô aqui chutando umas coisas aqui, ó. Mas é muito louco. E agora... Em 2022 eu tô me reencontrando com várias bandas que eu não ouvia naquela época por bobagem. Por separar em prateleiras. Das bandas emo. Das bandas emo. Porque você era do metal. Não, era do hardcore. Do hardcore. Eu era mais do hardcore mesmo. Os eventos que eu frequentava. Eu passei por vários eventos entrevistando e tal. Outro dia agora na pandemia, bati um super papo com o Thiago Bianchi. Noturna, tá um fofo, cara. Puta, ele é muito gente boa. Muito gente. A mãe dele mora em Jundiaí, inclusive. É?
Felipe Andreoli mora aqui também. O Felipe mora também, a gente tá marcando. O Felipe Vira. Aliás, tem evento do Felipe Andreoli em Vinhedo, eu divulguei na página da Move 8. Em algum lugar tá lá, vai lá que vai ter um meet and greet lá, vai ter show, vai ter workshop, vai estar bem legal. E, enfim, eu tô vendo que tem um retorno também. A gente passou por um hiato de rock and roll também, na mídia. Grande. Tá passando, né? Tá passando, mas tem um lugar que tá voltando. Eu vejo que os festivais emos estão voltando. Emo? Emo. É mesmo? O emo voltou. Cadê? Voltou, vai ter um evento que a galera da Fresno com a galera do o grande emo. O grande emo. Não o pequeno emo. Só que aí volta eu acho que vem num lastro assim de coisas. Várias bandas animal. menores que tocavam na época estão se reagrupando. Pra fazer som. Várias bandas que, de repente, gravaram um CDzinho e tal, estão se reagrupando por olhar esse horizonte voltando, assim, né? É que agora tá dando vontade, né? Depois da pandemia que a gente ficou, tipo, nossa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou morrer, né? Agora tá voltando. Não morremos, agora voltaremos. Nossa, exatamente. Mas a gente tava muito sem perspectiva, né? Sim. O Urutau, nesse período, a gente... Assim, 2020... Eu ainda compus, eu terminei o disco, né? Eu fiz a mixagem do disco. Eu terminei o disco em 2020. 2021 a gente parou total, entendeu? A gente nem se falava, nem... Não, se falava porque a gente é amigo, né? Tá, mas aí, você sai de Rio Preto, você vai fazer faculdade. Vamos lá. Voltar depois da gente discutir o que não levou a nada. Lógico. Não levou de nada pra lugar nenhum, porque a gente também não tá entendendo o cenário. Somos pessoas novas. Me conta, você foi fazer faculdade de música. Isso, fui pra Unicamp. Sua primeira opção de vida, você não foi tentar fazer direito, medicina? Não, fui tentar fazer física. Ah, que legal. Moro em Rio Preto, do lado da minha casa tinha uma Unesp, né? Tem ainda, né? Lá onde os meus pais moravam, agora eles também não estão mais lá. Tem uma Unesp lá, o IBIUS. Eu entrei em física biológica, fiz durante, acho que, 8 meses, assim. E aí no meio do curso, lá nas férias, eu tava sentindo meio, falei, nossa... A coisa mais legal daqui, que é a pesquisa, não tava me empolgando tanto, assim, sabe? Apesar de eu até gostava, até tive uma oportunidade lá com um professor que eu achei da hora. Falei, nossa, que massa. Mas eu já tava pensando muito na coisa de trilhas sonoras, especialmente, né? Foi uma coisa que eu comecei a ver, falei, nossa, acho que eu queria fazer isso, né? Então, no começo eu pensei se eu ia pra área do audiovisual, assim. Não tive prática de audiovisual, mas como eu queria fazer música pra cinema, pra coisa assim, tava pensando se eu ia pra essa área, mas eu decidi ir pra música mesmo. Isso foi em 2000 Eu fazia faculdade em 2008, então eu fiz só 8 meses, aí abandonei lá e fui prestar vestibular. Aí em 2009 não passei e vim pra Unicamp em 2010, né? Pra Campinas. E aí... Mais perguntas? Como seguimos? Qual o aspecto que aborde? E aí, o que você encontrou da faculdade? Porque faculdade de música você vai aprender de teoria musical tudo. Ou não? Não, você vai. Você vai. Você tá falando de teoria. De teoria. Isso, a teoria, a gente vê... Como que é dividida a faculdade de música? Tipo, você tem matérias mais históricas, sociológicas, assim. Tem as matérias de instrumento mesmo, no meu caso, né? Eu fiz música popular. Com uma modalidade em um instrumento, né? Então eu fiz guitarra. Então eu ia ter aula de guitarra, entendeu? Tinha aula de guitarra com o professor lá dentro. Essa aula podia ser, dependendo da fase, né? Se o professor tinha horários, a gente tinha aula individual. Se não tinha, tinha aula coletiva, né? Acho que eu revezava até, na verdade. Uma semana individual, uma semana coletiva. Você necessariamente tem que escolher um instrumento para tocar quando você entra na... Depende da sua modalidade. Se você escolher licenciatura, por exemplo, se eu não me engano, você não precisava escolher um instrumento, nem composição. Tá. Entendeu? Essas são modalidades que... Eu não lembro se a licenciatura eu acho que não precisava, acho que composição também. Assim, eu nem imagino como se estrutura. Eu nunca abri, tipo... Uma ementa. Para saber quais são os Aí você vai ter, tipo, história da música popular brasileira. Tô falando da música popular, né? Vai ter história da música popular brasileira. Aí a harmonia, que é a disciplina que trata dos acordes, que trata das alturas das notas, né? A harmonia, a parte que trata das notas em si. Vai ter aula de rítmica, o próprio nome já diz. Aí a gente tem aula da parte de estúdio, entendeu? De parte de produção e música e tecnologia. A parte técnica mesmo. De gravação. Isso. De iniciar a mexer em mesa de som, porque tem cursos específicos de técnica, de técnicos de som, acho que não em faculdade, mas cursos livres, talvez, né? Tem, isso. Mas vocês passam por isso também? A gente passa, sim. Só que é aquele passar da universidade, que é tipo... Acho que ninguém entra com a ideia de que é aquilo, né? Tá.
Acho que a gente entra querendo uma coisa mais técnica e talvez na universidade seja uma pegada mais reflexiva um pouco, né? Não é tão de... você vai... Esse botão aqui faz isso aqui, entendeu? Não é operar em si. Não é operar, exato. Tá. Que as pessoas sentem... E as pessoas sentem muita falta, né? Sim. Eu acho que tá certo, é assim mesmo. É melhor pensar do que... Depois, quando você for trabalhar, você Vai na descobre. prática, Você descobre, né? Tem aulas voltadas a, tipo, direitos autorais, produção? Não tem. É um gargalo isso, né? Você não acha? Do músico, sei lá, o compositor, o cara faz uma música de saber que tem as associações de arrecadação de direitos autorais. Não, eu acho que sim. É que eu acho que os cursos eles ficam baseados no que os professores estudam, entendeu? Sendo que muitos professores de lá já são voltados para a carreira acadêmica. Se eles não tiverem nesse assunto, provavelmente a gente não vai ter esse assunto, entendeu? Entendi. Né? Claro, tem as matérias, as disciplinas que são mais duras, assim, né? Tipo disciplina de instrumento, de rítmica, de percepção, né? Treinar o ouvido, né? Isso que muda menos com o passar do tempo, né? Essas são mais parecidas. Agora, essas matérias que são mais históricas, sociológicas, assim, você fica um pouco na pesquisa do que é o que o professor faz, né? Entendi. Então, acho que talvez tivesse uma possibilidade, seria mais por aí. Ou seminários, né? Não, poderia ter, eu acho que poderia ter. É que uma vez perguntaram para o professor isso, né? Mas não tá faltando, né? Um pouco de profissionalização, de mercado aqui, né? A opinião dele na época era que a academia era um ambiente para fazer outra coisa, assim, sabe? Eu acho que eu concordo de alguma forma, entendeu? Eu acho que não teria por que não ter um seminário, por exemplo, de direitos autorais, né? Mas eu concordo com a resposta dele também, noções básicas. Noções básicas, pode ser. É que eu não sei... Então, mas aí tem uma outra questão. Eu não sei se as pessoas que são especialistas nisso estão na universidade, né? Não sei. Porque dependeria disso também, né? Depende de muitas coisas, né? Porque é um funcionamento muito técnico, assim, né? Tipo, de você entender da distribuição de música na internet, né? Hoje em dia. Imagina se fosse colocar... hoje a gente tem internet também, né? Imagina se fosse colocar esse curso hoje, né? O que teria que saber? Teria que saber sobre o Spotify, entendeu? E na universidade tem um monte de velhinho lá dando aula, entendeu? Então, tipo... Mas né? Eu acho que... É complexo esse processo aí de decidir ementas, né? Sim. Porque eu fiz faculdade de Direito, né? E eu trabalho muito com leis de incentivo, né? Os projetos incentivados. Cara, em nenhum momento na faculdade sequer passou qualquer pincelada sobre isso, assim. Nem na aula de Direito Tributário, por exemplo, né? Que talvez fosse a aula zero, assim. Tem várias matérias que você depois vai ter que rolar na grama para conseguir... Te vira, meu irmão. Porque, na verdade, em algum momento as coisas dizem respeito ao mercado. O mercado da música, o mercado do direito, o mercado, né? Porque é onde a gente se relaciona profissionalmente. Por mais que doa. Por mais que doa, diz respeito ao mercado. E cultura diz respeito ao mercado, de um modo amplo, né? As expressões artísticas. Ainda, um dia a gente derruba isso. Olha, eu acho que é mais fácil o mercado derrubar os artistas do que o contrário. Assim, a gente para, cara. Porque, olha... Mas, assim, é o jeito da gente se relacionar com o mundo. É via mercado. E é ruim, né? É óbvio que é ruim, né? Sim. Sou pessoa que, vamos derrubar o capitalismo, mas enfim, enquanto eu estou nele, eu tenho que sobreviver, né? Não, acho que tem isso de fato. Acho que daria pra ter um cadinho ali. Não sou totalmente contra a ideia. Eu não quero mudar a ementa da Unicamp, não. Eu só tô aqui trazendo um questionamento, jogando na mesa. Claro. Tô dizendo que eu gosto desse lugar que eles ocupam de falar, calma lá, aqui o mercado vai esperar um pouco, entendeu? Acho que eu gosto disso, sabe? Mas aí, você como músico, você sai preparado para o mercado nesse sentido que eu tô falando? Ou você teve que correr mas paralelo? no direito você também não saiu, não foi? Então, mas eu rolei na grama. Isso, todo mundo vai ter que fazer isso, né? Não vai ter muito jeito. Sim. E aí lá você conheceu... Eu brinquei, né? Estudando Heitor Villa-Lobos, montou uma banda de doom metal. Lá é muito música brasileira e jazz, né? Música brasileira, assim... bossa nova, música instrumental, né? Muita coisa também de samba. No geral, música brasileira no geral. E o repertório também depende do seu professor, né? Ou sua professora. E eu sempre ouvi metal, a faculdade... ouvia antes. Eu entrei na faculdade sem entender o que era jazz, entendeu? Quando eu entendi o que era jazz, eu falei, nossa, eu tinha outra ideia, completamente diferente. Acho que eu associava o jazz com uma coisa mais do que é o fusion. Que é uma coisa mais quebrada, assim, né? O jazz, ele é um tanto mais reto, só que a cabeça é grande, né? Porque é muito difícil o jazz, né? Tipo, tocar aquilo, né? Conseguir fazer aquilo. Não sei se eu entendi muito bem até hoje.
Mas eu tive contato com isso, estudei, né? Estudei música brasileira também. Só que eu sempre fiquei ali meio na lateral, assim, entendeu? Eu não me integrei completamente, não toquei com vários grupos de, né, grupos de jazz e música brasileira. Eu tocava mais nas bandas de pop ou de rock, entendeu? Entendi. Que tinham ali em volta, ou de bandas de Campinas, né? E o metal continuava lá. E aí, claro, tem várias pessoas nessa situação lá dentro, né? Várias pessoas que gostam de metal, de rock, assim. Só que lá é meio hostil pra isso, entendeu? Ah, é? É, Tem sim. pouca aceitação? Porque o metal, quando você pega o metal melódico, os músicos têm que ser bons pra Tem, tocar. tem. Diferente do punk rock, que você, né, Isso. você toca 3 acordes ali e você consegue se expressar. Sim, O metal, ele exige mais do músico. sim. Teoricamente, não devia ser um lugar tão distante, não devia ter esse abismo. Mas a linguagem é completamente diferente, né? As pessoas que ouvem música brasileira acho que acham metal brega, assim, entendeu? Tipo, tem um pouco esse Entendi. lugar, sabe? Do modo como as coisas acontecem, entendeu? Tipo, do modo como a gente toca, de como a gente toca guitarra. Acho que a galera olha e fala, meu, isso aí também é esquisito, essa coisa de ficar subindo, descendo escala, super rápido, super... Entendeu? Acho que tem um lugar de achar meio brega, assim, sabe? Porque a música brasileira é classe, né? Você vai pensar a Sim. bossa nova, entendeu? Tipo, um negócio, né? Né? Eu acho legal, acho uma massa, assim. Mas tinha um lugar meio afastado, assim, entendeu? Não era, tipo... Não sei, a minha integração foi meta. Talvez eu esteja falando da impressão geral, mas é a minha, né? É a única possibilidade que eu tenho, né? Não dá pra falar da impressão de outra pessoa, né? Mas ficava um pouco afastado, assim, entendeu? De fato, não era tão integrado. Só que aí encontrei amigos lá que também queriam fazer isso. Eles já eram músicos melhores, assim, entendeu? Eles tocavam demais, assim, os dois, né? Então eles acho que transitavam um pouco melhor, assim, entendeu? Tinham mais amigos na faculdade, é isso que você quer dizer? Não, eu tinha muito amigo na faculdade. Eu tinha bastante amigo na faculdade. Ficava no cantinho. Não ficava não. Mas, não sei, acho que eles tiveram mais interesse nessas áreas, eu já fiquei mais... Quanto à música, entendeu? Eu conversava com todo mundo, sabe? Mas quanto à música eu fiquei mais recluso, assim. Acho que eu Coisa de metaleiro. era mais acho que era mais metaleiro, assim, nesse Querendo sentido provar de seu negar o ponto. Exato. Nossa, fiz isso a faculdade inteira. Ai, a juventude, tantas certezas. Meu Deus. De música brasileira, o que você se deparou na faculdade, assim, que você falou, puta, que foda, e fora desse ambiente eu jamais... isso jamais me atravessaria, assim. Sim, bom, eu acho que o Egberto Gismonti, né, que é, tipo, divino, assim, no negócio, parece... Absurdo. Você ouve, parece coisa de outro lugar, assim. O Hermeto Pascoal também acho incrível. Eu acho o Gismonti mais legal, assim. O Hermeto é mais caótico, né? A Bossa Nova, né? Tipo, o Tom Jobim, João Gilberto. Acho todas essas coisas muito boas, entendeu? O Gilberto Gil, né? Só que tem alguma coisa... os guitarristas, né? Tinha o grupo Medusa, que era do Omir Stocker, no alemão. Eu lembro. Que é, tipo, achei demais também. Tem muita coisa, não sei se eu tô me lembrando muito agora, mas... eu achei demais estar lá, entendeu? Tipo, hoje, olhando assim, por mais que tenha me sentido, né, Tinha esse abismo, esse pequeno abismo. mas eu acho incrível, assim, entendeu? Tipo, o que eu passei lá e aprendi, o que eu vi ali, entendeu? Apesar de eu ter feito música brasileira, eu também, tipo, fiz disciplinas com a galera da música clássica, erudita, assim, né? E aí eu conheci muita coisa muito incrível, assim, de composição mais contemporânea, né? E que é maluquice, assim. Então você explode a cabeça, entendeu? Tipo, porque ouvir aquelas músicas que as pessoas ouvem e nem entendem que é música, entendeu? Sim. Nessa onda, assim, né? Tipo, outros tipos de composição, outras formas de abordar a música, fazer música através de fórmula matemática e aquilo gerar uma música de forma aleatória, sem que o músico vá lá e toque, sabe, assim, né? Isso foi muito, muito rico, assim, eu achei, entendeu? No sentido de repensar a música, sabe? Não pensar a música como, vou compor um riff aqui, aí vai vir o verso, aí vai vir o pré-refrão, refrão. Ela deixa de entendeu? ser só emocional ou só... Nesse hit Ou só formatada. Eu acho que ela não fica tão formatada mais, entendeu? Porque quando você tem possibilidade de fazer qualquer coisa, as pessoas não sabem o que esperar de você. E aquilo pode soar uma coisa completamente outra, entendeu? Porque a gente vive num mundo também que, assim, os Beatles fizeram várias combinações com 7 notas musicais. A gente tem, né, na história da humanidade, várias construções musicais. Uhum. E parece que
Cara, tudo daqui pra frente vai ser plágio de alguma coisa que já aconteceu. E as combinações são infinitas, né? Ou você vê uma... As combinações são... Não, acho que elas são. Acho que elas são. Só que tem que... Elas são infinitas se você, de fato, abrir, né? Sim, Se você se fechar, entendeu? A gente tem repetição de muita coisa, né? sim. Sabe, assim, a forma, por exemplo, né? Ou como que a música segue do início ao fim, né? A forma é um lugar pra gente trabalhar, entendeu? Pra não ficar essa coisa verso, pré-refrão, refrão, verso menor, pré-refrão, refrão, Que isso solo. é basicamente a construção do hit. É a construção do hit, exato. É a construção do exato. hit, né? É. Mas mesmo as bandas que... Toda banda é influenciada por isso, né? Sim. De alguma forma, assim. Sempre se espera que tenha um refrão estonteante, entendeu? Mas acho que um pouco limitante, assim, sabe? Tipo, você pensar, o refrão que tem que grudar como um chiclete, entendeu? Tipo, Mas isso pô, é culpa de gravadora que tinha que vender. Exato. Então, assim... Viu? Uma o quê? merda fazer arte com Tá capitalismo. É péssimo, a gente fica muito limitado, né? Muito limitado, entendeu? Daria pra fazer o que a gente não consegue imaginar, mas a gente tá atravessado pelo mercado. Aí a gente não consegue A fazer gente o não que... conseguiu expandir o A suficiente. gente não consegue imaginar, né? A gente não tem poder de imaginação, entendeu? Você A pensa gravadora música, foi uma pô, grande barreira de criatividade. ah, Satanás, né? Foi horrível. Agora não tem mais. Não tem mais gravadora? Não, é Ah, basicamente, mas a gente né? continuou com a forma, né? A forma ficou, né? As gravadoras agora são mais distribuidoras e Ah, mais mas sobre marketing a galera do que ganhava dinheiro tá ganhando dinheiro ainda, né? Sim, sim. É Não a mesma mudou, galera só... ganhando É, dinheiro. exato. O dinheiro tá no mesmo lugar. Exato. E eu descobri que o Spotify, os sócios da Spotify, quem tem as ações, são as gravadoras, né? A Aí, ó, EMI, viu? a Warner tem Então, mudou nada. Sony, são todas Mudou acionistas nada. do É, Spotify. exatamente. Quer dizer, elas só vestiram outra roupa. O único movimento possível de acontecer, né? Como que elas não iam fazer isso? Sim. Né? Tipo, não existe possibilidade disso acontecer. Isso nem tinha passado pela minha cabeça. Esses dias vendo uma matéria, ouvindo alguém falar, alguém da indústria da música, eu falei, cara... Não que o safado do Spotify tivesse triste de estar ganhando daquele tanto Claro aí, que né? não, claro que não. Mas, de fato, eles estão juntos, né? Lembrei do Scooby-Doo que tira a máscara do bandido, é o cara, É aí o você cara, tira outra máscara, você tira, vai tirando. Dá pra tirar todos e é a mesma E galera é a de mesma sempre, galera né? de sempre, ganhando dinheiro com a Exato. música. Me conta, a formação da banda. Você conheceu uma galera. Então, aí a gente tava no mestrado já, Você foi fazer mestrado em quê? em trilhas sonoras. Ah, chegamos Fiquei na trilha na área. sonora. Exato, Ficou exato, na né? área, tamo lá. Fiquei na área, fiz iniciação científica na área, né? Pesquisa durante a graduação. Estudei o Hans Zimmer, sabe o compositor? Sim, Né? claro. E Nossa, você falou com um pesar. é um assunto que eu acho... É? Ah, a gente tá aqui, vou ficar dando bola pro americano que tá lá. Ele nem é americano, é alemão, né? Alemão. Mas, pô, tanta coisa boa pra estudar daqui, eu fui lá e fiz. Tudo bem, passou. Mas eu não terminei. Não, a iniciação científica eu terminei. Depois eu fui fazer mestrado. a pessoa ali ficcionada por cultura pop já levantou, não fala mal do Já tá Hans Zimmer, já tá irritado. nervoso. Não, o Hans Zimmer um formatador, entendeu? Ele é um formatador. Todo mundo faz trilha igual ele depois Ele é um dele. dingueiro. Ele virou uma escola de Não, trigueiro. todo mundo faz igual ele, entendeu? Então eu fico meio, né? Era mais legal sem ele. É culpa dele ou culpa da galera? Ah, de todo mundo, né? De todo mundo. Vamos lá, né? E aí, bom, mas eu tava fazendo mestrado, na época eu fazia em trilha sonora, só que aí era analisando outros filmes, né? Não eram mais do Hans Zimmer foi iniciação científica. Aí o Pedro Gonen, que é o baixista do Urutau, ele também tava fazendo mestrado com o mesmo orientador que eu, também na música de cinema, e ele pesquisava, como é que chama aquele filme? Labirinto do Fauno. Só aqui, ó. Isso, super legal esse filme, né? Essa coisa do realismo mágico, né? Acho que é essa onda. E o Diego, que fazia mestrado em bateria. Baterista gosta de bateria. Baterista gosta muito de bateria. Eles são O aficionados tempo por todo. bateria. Entrevistei um baterista esses dias, ele tava tocando aqui, tava aqui, ó. Isso. Tem baqueta, né? Tem aqui, ó. Tem uma rapaz. Deve ter pirado Aliás, de falar com você e não tocar nada. O Caio Gaona é um batera que faz versão geek das músicas. Pega a trilha sonora de filme, tem um puta pode trabalho crer. voltado pra cinema na bateria. Ah, que da hora. É bem legal. Olha só. Massa. E aí a gente formou essa banda no fim de 2016, 2017, só que no começo éramos só eu e o Diego, porque a gente se encontrava mais no mestrado. Aí a gente ficou um ano compondo, e ele morava em São Paulo, eu morava em Campinas. Eu ia pra lá muito pouco, então eu compunha as coisas direto no Pro Tools, assim, já ia gravando as pistas e pré-produzindo as músicas e mandando pra ele. E enquanto isso a gente trocando horas de áudio de WhatsApp, a gente troca áudios de 1 hora, assim, um áudio seguido. Entendeu? Fica falando assim durante Podcast. 1 hora.
Podcast, isso, exato. É ótimo, a gente desenvolve o nosso pensamento até o máximo, assim. Até no limite. Exato, exato. E a gente ficou assim em 2017 só compondo músicas, né? A gente queria fazer um som autoral e trocando muita ideia, assim, também processo bem reflexivo, assim, né? Sobre a vida e sobre o mercado e sobre tudo para gerar aquele material. Aí em 2018 o Gonen entrou, Pedro Gonen, que já era amigo de antes e tal. E eles tocam demais, assim, os dois são, tipo, muito incríveis, assim, sabe? E nós somos 3, né? Um power trio, chamado Power Trio no metal. Aí a gente gostava de progressivo e a gente formou uma banda de, a princípio, progressivo. Não gosto muito do termo porque acho que tá associado com coisas um pouco diferentes do que são o Urutau, assim, você fala sabe? progressivo, a gente vai de Pink Floyd, Emerson Lake Palmer Exato, até... Dream Theater, né? É mais essa onda. Eu acho que a gente tem influência de tudo isso, né? Da parte mais antiga, acho que é mais o Pink Floyd que serviu de influência, assim, mas Dream Theater, Symphony X, das bandas do progressivo, né? Que daí já vai mais para um metal mesmo, Já vai mais né? pro metal, Mas aí eu tive uma banda cover de Strokes e eu não conhecia os Strokes. E aí eu ouvi os Strokes e falei, caramba, isso aqui é tipo genial. Hoje eu acho a maior banda de rock, eu acho a mais legal de eles todas, são pops. Entendeu? Eles são pop, mas eles são incríveis, pra né? cima, assim, som... Pra cima? Você não acha que o Stroke tem uma coisa... Pop. Radiofônica? Não, eles são super pra pop. caralho. Eles são super pop. Só que se você destrincha o negócio ali, você vê que tem alguma coisa diferente rolando, entendeu? Eu não sei te explicar o que é. Eu acho que é essa coisa da nostalgia, Sim. que eles exploram da forma deles, e por eles terem surgido naquela época em que isso não era comum ainda, a nostalgia, né? Eles surgiram no começo dos anos 2000. A nostalgia dos anos 80 pegou mesmo 10 anos atrás. Sim. Né? Pegar de fato, assim, né? Tipo... E eles fazem isso desde o começo, e foi mudando a nostalgia que eles tinham, né? O primeiro disco era essa coisa Velvet Underground, assim. Mais 70. Mais 70, depois foi ficando mais... Não sei, depois formatou o indie, né? Depois que formatou um pouco, assim. Mas eles são bem pop, só que tem umas influências ali, acho que tem um jeito de trabalhar a música, sabe? As linhas de baixo e guitarra são... Elas conversam de uma forma muito... nova, assim, o Julian, as melodias vocais, elas são, tipo, também não me lembro de ter visto isso em muitos outros lugares, na Bjork, talvez. Mas, e os projetos solo do Julian, né, ele tem o The Voids, que tem uma música chamada Human Sadness. E essa música foi uma música que eu ouvi por muito tempo, assim, e eu não entendia, sabe? E essa sensação foi muito boa, assim, entendeu? Tipo, pegar um negócio que você não consegue entender o que é aquilo, sabe? Deitando pra não saber o que tá acontecendo. Exato, é demais. Tipo, caramba, eu não sei como eles chegaram nesse resultado, entendeu? Uma música longa, assim, tem um puta clipe e tal. Então, eles me chamaram muita atenção, assim, entendeu? Por mais que seja pop, eu acho que eles acharam a forma perfeita, entendeu? Tipo, é pop, só que de alguma forma mexe ali comigo, entendeu? Tipo, mexe de um jeito muito, muito. Exato. E aí, então... Esses sons também compõem Urutau. Acho que na forma de pensar também, sabe? Na forma como a gente chega nas sonoridades, tem alguma coisa ali também desse indie, desse rock mais... Que o metal é meio pretencioso, assim, sabe? Tem uma coisa de ser incrível, entendeu? Você acha que o metal é mais pretencioso que o pop? Eu acho. Acho. Foi uma pergunta. Não, pretencioso, tô colocando resposta como... pra nada. Pretencioso dá pra ser positivo e negativo, né? Acho que nos dois sentidos, entendeu? Claro, depende do cenário também. Se a gente estiver falando de uma banda menor, da cidade, que tem uma produção mais caseira, assim, que eles se dedicam mais, é uma coisa muito diferente. Mas se você vai pensar o grande mercadão aí da música, tem uma ideia de grandiosidade, assim, entendeu? E como é um movimento um pouco sectário, né? Só um pouquinho. Então tem essa coisa de nós somos incríveis, entendeu? No progressivo, especialmente. Babei. No progressivo, especialmente, a galera se acha mais inteligente, entendeu? Que é um negócio bizarro, né? Você ouve esse tipo de música, você se acha mais inteligente que os outros. Pode crer. Você fala, porra, mano, que porra é essa, velho? Justamente, né? Tipo... o progressivo tava rolando e veio o punk rock com 3 notas fazendo pra merda falar, pra falar. vocês são tontos, hein, velho? Vocês são tontos, né? Fica aí perdendo tempo, Fica cara. aí 5 minutos de música, eu gravei 10 músicas. Eu gravei 10 músicas, eu fiz 30 músicas quando você fez uma, né? É isso. Exatamente. Tem recurso nenhum. A história da música também tem esses cortes, né? De estilos que vêm pra
contestar o estilo anterior, né? Sempre, O né? tempo todo, Sempre. né? É. Você vai ver a história da música erudita, é sempre um retorno ao classicismo, né? Então, tipo, a música, ela vai se desenvolvendo e ela fica muito bagunçada, sabe? Sempre Aham. acontece esse movimento da música. Ele começa enxuto e aí a música vai se bagunçando, né? Então você tinha lá no final da Renascença, tem um período chamado maneirismo, que era o período que tinha tantas vozes acontecendo nos corais, a música da Renascença era muito música coral, né? Tinha tantas vozes acontecendo, tipo, tinha 30 vozes ao mesmo tempo, e uma se atravessando com a outra, e ninguém entendia mais as letras. Aí os caras bateram a mão e falaram, não, chega desse negócio, vamos lá renascer o classicismo. Isso sempre acontece. Sempre esse momento de olhar pra trás e falar, pô, Vamos ver até onde começar de vai, novo. daí dá o reboot. Exato. Sempre uma negação do que foi, né? Ou você pensar o começo do século XX era uma negação ao romantismo, sabe? Tipo, isso sempre aconteceu, né? Você tá negando o quê agora com a sua banda? Agora, o mercado pode ser uma. Espero conseguir, né? Não dá pra conseguir fazer isso, né? É um negócio muito estranho, assim, né? Um lugar de se ocupar que eu não entendi qual que é, entendeu? Mas eu acho Mas que você falou que teve muita conversa nesse processo. Você estava falando de um processo que começou em 2017, Aham. da banda. Sim. Aí adiciona um elemento. Quando o terceiro elemento entrou na banda, o batera? Não, o baixista. O baixista. Primeiro era só eu e o batera. Ele entrou em 2018. Que já tinha um monte de coisa acontecendo nessa construção. Sim, já entre tá. Acho que a você maior e parte das músicas estavam e o adiantadas batera. já. Isso. Aí ele entrou e a gente, tipo, finalizou as composições com ele e fomos tocar. Fomos tocar ao vivo, entendeu? Aí a gente tocou 2018 o ano inteiro, 2019. Mas vocês já tinham gravado, já tinham... Não, a gente gravou o primeiro disco, que é esse que saiu agora há pouco tempo, em abril de 2019. Lá no Family Mob, em São Paulo. Quer dizer, Eu adoro aquele lugar. É demais, né? Puta, Não, é velho, incrível, eu é adoro aquele incrível. lugar. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim, tá ali, foi super legal. A gente gravou em 2019, a gente gravou em 3 estúdios, na verdade, né? Foi o Family Mob, aí a gente gravou também no Vitrola Digital, que é um estúdio que eu trabalho, né? Que eu faço música para publicidade, né? Lá em Campinas, então as vozes foram gravadas lá. E no estúdio que na época era o Ecos Produções, a gente gravou os solos de guitarra, né? Porque como eu fiz a produção, né? Então eu que organizei, né? Onde a gente vai gravar, organizar as pistas guia pra gente levar e tal, pra gente levar pro estúdio. Então essa parte eu cuidei e a gente acabou gravando nesses 3 estúdios, entendeu? Aí a gente gravou em 2019 e eu só terminei de mixar o disco porque foi o meu primeiro disco bem gravado que eu mixei, assim, entendeu? Eu mixei coisas individuais antes, né? Tipo uma música. Aliás, mixei o disco da Dadona. A Dadona fez entrevista aqui com você. Fez. Né? Ela Então, participou do amiga Música minha, né? Móvel, você jura? Sim. Eu acho Era da Unicamp também, né? Eu acho que você veio pelo Daniel. Você conhece Eu o vim Daniel? pelo Daniel, exato. Daniel Mota. Mota. Que ele tinha Daniel falado de Mota. você. Beijo, Dani. Isso. E... Que legal que você conhece a Dadona. A Dadona, o Bacon, que tocou com ela. Aham. Acho que vocês fizeram lá no Sensorial Lab, não teve? Isso mesmo. Eu sou super amigo. É que eu trabalho no Sensorial Lab, fiz uns trabalhos com eles esses tempos também. E... Onde eu tava? Tava falando da gravação, que você já foi foi o primeiro disco que você mixou. Isso, exato. Tinha feito mixagem da Dadona, tinha mixado isso Tô e tinha... prestando atenção em você, garoto. Ainda bem que você tá me ajudando, porque eu vou Aqui, ó. esquecendo, exatamente. Fiz essas mixagens de algumas músicas dela separadas e fiz alguns outros trabalhos do meu amigo Dro também, o Dro Cardoso, que tem um disco super legal de indie. Mas a gravação do Dro, ela foi mais caseira e é mais difícil você lidar com a gravação caseira, entendeu? Você sabe que tem certo limite, né? Então, para uma gravação boa... Dá pra melhorar até aqui, uma gravação caseira. A caseira, exato. Mas uma gravação incrível, a do Family Mob, entendeu? Por exemplo, essas gravações, né, que a gente fez aí nesse disco, elas já te colocam de fato falar, esse aqui é um som massa, não vai estragar esse negócio, entendeu? Masteriza agora aí. Se vira, vai né? mixar e masterizar agora. Exato, se vira. Eu só mixei, né? Eu não masterizei. Quem masterizou foi o Leonardo Nakabayashi, lá em São Paulo, né? Que, aliás, pelo que eu entendi até hoje, é o cara que mixou o disco lá do Gil, o acústico. Ah, é? Pelo que eu entendi, ele falou isso por cima, eu falei, talvez, Às vezes eu tô mentindo. É. O Gil tá por aqui, né? Talvez eu tô mentindo, não sei. Não fala mentira, mais? é fazendo ficção com a boca. Pode ser. Homer Simpson. Boa. Gênio. Aí você foi lá, mixou. Isso, só que aí a gente tava no meio da pandemia, a gente não lançou o disco, né? Porque vocês estavam vindo de shows. Isso, aí tipo, não ia dar pra fazer, exato. E teve várias pessoas que lançaram um disco na pandemia, Aham. em 2021, por exemplo, 2020, e agora aparentemente o disco tá meio velho já. Então, era isso que eu não queria.
Exato. Porque assim, o disco pro artista ele envelhece muito mais rápido que pro público. Assim, Se tiver um pensamento imediatista, né? Porque Né? a gente tem, né? Porque a Sim. gente acabou de produzir aquele negócio, demorou um tempão, a gente quer fazer outro. Quer fazer, e você quer ir pra rua, quer tocar, Exato, quer fazer show. exatamente. E tá super complicado lidar com isso, porque eu já não aguento mais esse disco. Ele faz parte de uma outra fase da minha vida, Sim. entendeu? Que ele é completamente diferente. As letras já não fazem mais tanto sentido assim, acho que segue numa linha. Mas eu já superei essas letras, entendeu? Eu já tô em outra etapa e eu tenho que continuar trabalhando com esse disco agora. Porque ele acabou de sair, né? Ele saiu Foi em março? foi em maio. Maio. Agoríssimo. Agora? Exato, tá velho já. Tá velho. Que dia de maio saiu que a gente não chegou nem na metade do mês ainda, garoto? Ah, não, a gente tá em maio? Ah, não, então não foi em maio. Foi em março. Não, foi em abril. A gente lançou 2 singles, um em março e um em abril. Ah, lançou um single em março. Pronto. Março. Perdi. Deve ter sido abril, tá bom. 28 de abril, é verdade. Pronto, temos uma data do lançamento. Quantas músicas? 8 músicas. 8 músicas. 8 músicas, isso. Caralho, é bastante, né? Dá um repertório completo para um show? Ou vocês dá um repertório. incluem A gente mais não inclui outros nada por falta de planejamento e organização. O contratante, é assim que É funciona. assim, cara, paciência. Não, é um show de música autoral, Sim. entendeu? No circuito da música autoral, as bandas não costumam passar muito de 1h e Sim. 20, entendeu? Assim, no circuito pequeno, que é o que a gente tá, né? A gente não tá no circuito de bandas... sei lá, né? Dá pra seccionar esse mercado aí, Mas entendeu? é a duração de um show 1h20, 1h30, no máximo. Isso, assim, exato. né? Mesmo banda grande faz 1h30, né? Sim. Exato. Só que a banda autoral fazer 50 minutos, né? Se faz 50 minutos, já deu, hein, pessoal? Valeu. Ninguém conhece as músicas, né? Entende? E tem essa, né? Você tem que lidar ainda com então, essa questão, né? De apresentar suas músicas pro Sim, público e de ver a reação. Porque na internet é uma coisa, né, meu bem? Agora, ali de frente, com a luz na cara... Com a luz na cara e o som difícil, né? Porque é difícil fazer show de metal... Com um PA bom. Muito difícil. Pior que o PA é o retorno, né? O PA pra frente até vai, mas pra banda é bem difícil, porque as estruturas são difíceis e o nosso som é muito alto. Muito alto, entendeu? Porque os bateristas, a atividade deles é muito enérgica, né? Sim. No metal, assim, entendeu? Então eles conseguem diminuir a força, mas até certo limite. E aí o equipamento não consegue alcançar isso, entendeu? Os equipamentos das casas que a gente toca ainda, né? Tem shows bons, não é pra generalizar, mas acontece bastante, entendeu? Da gente não se ouvir muito bem e aí o show fica bem prejudicado, assim, né? É muito difícil tocar esses sons, entendeu? E o vocal? Como que você... É só você? Quem faz vocal? Eu. O gutural é seu. É. Com essa carinha, você faz aquele gutural. Sim. Que da hora. E você faz sozinho? Porque tem uma voz mais melódica também que rola. Eu também. Dupla personalidade. Não sei. O gutural, ele veio pra mim mais recentemente, assim. Tipo, quando eu comecei essa banda, eu não ouvia metal extremo. Eu ouvia só o progressivo e o melódico, assim, entendeu? E bandas de rock, sabe? Bastante banda de rock e tal. Pop, né? O Tears for Fears, sei lá, várias coisas. Só que aí, quando eu fui produzir o disco, o que na época tava me soando mais interessante não era o heavy metal mais tradicional, assim, ou... Não, tem bandas de heavy metal tradicional que são bem interessantes, mas as bandas mais pop, elas não estavam me soando interessantes, entendeu? Megadeth, ou Metallica, o Iron Maiden fazendo a mesma coisa de sempre. O Metallica também fazendo a mesma coisa de sempre. O Megadeth não, mas não tava tão atraente, assim. E o lugar que eu vi que as bandas estavam mais interessantes era nesse som mais do black metal, né? Que são essas bandas, sei lá, tem essas bandas nórdicas aí, o Mayhem, o... Puta, até esqueci o nome das bandas. Tem um monte aí. Banda de black metal. No Brasil tem o Sarcófago, que é uma banda que, aliás, eu participei de um programa... Que é banda que a de gente Minas, fez né? O Sarcófago Exato, é de Minas. Sarcófago é, tipo, incrível. Tem uma história assim, ali junto incrível. com o Sepultura ali Junto no com Sepultura, começo. Tem exato, uma música que chama exato. Black Vomit. O Sarcófago. Não, Sarcófago é demais. Eu participei ontem não, né? Gravei antes, mas ontem saiu uma colaboração que eu fiz com bandas da nossa assessoria de imprensa, que é a Som do Dharma. A gente tocou uma música do Sarcófago numa colaboração, que é a Midnight Queen. Super legal, letra super massa, assim. Sarcófago eu acho uma banda injustiçada. Com certeza, né? Acho muito Com injustiçada. certeza. Eu gosto mais do que do Sepultura, entendeu? Tipo, o som me pegou mais, assim, sabe? Acho, tipo, muito, muito massa. O primeiro disco, pra mim, como eu conheci mais recentemente, já tinha ouvido muita coisa, o primeiro disco deles, que é o INRI,
ele tem uma produção muito... Duvidosa? Preciso colocar as palavras, né? É uma produção da época, entendeu? No Brasil, assim, tem tipo uma produção mais difícil. Uma produção datada. Datada é bom, isso, datada e localizada ali, né? Não, é que... Não sei, as coisas soavam muito descasadas umas das outras, entendeu? E é embolado, né? Embolado, tudo muito exato. embolado. Isso. Então ele não me pegou tanto, mas o próximo, que é o Laws of Scourge, nossa, eu acho incrível, assim, entendeu? Tem uma coisa com o vocal ali, que ele coloca várias camadas e dá medo, assim, sabe? Uma música que dá medo, né? Não é tão simples ter essa sensação, né? E aí o black metal me chamou muita atenção, assim, foi a música que nesse período me movimentou, assim, entendeu? E aí eu descobri várias bandas novas, sabe? Porque eu não gosto de banda velha, entendeu? As bandas velhas, elas... O Sepultura é um caso diferente, porque eu acho que eles se renovaram muito bem. Sim. E isso conta também a troca de integrante, né? Sim, porque senão a banda não tem jeito, a banda acaba virando cover dela mesmo. Isso. E aconteceu com todas elas, né? O Iron Maiden, o Metallica, né? Tem uma música do Gangrena Gasosa que fala que quem gosta de Iron Maiden também gosta de KLB. Eu acho isso maravilhoso. Excelente. Pois é. Eu acho um bom refrão. Então não tenho tanta relação com essas bandas mais antigas assim. Eu fui atrás das bandas novas, né, cara? Porque tem um limite, eu entendo que tem um limite, né? Você é novo ou nova, e você vai colocar a sua visão do mundo no primeiro disco, você tem muita capacidade de trazer coisas muito incríveis. No seu quarto disco, já começa a ficar prejudicado. Sim. Né? Porque você meio que já usou bastante o teu negócio aí, né? Então, fui atrás das bandas mais novas, assim, né? Claro que se você conhece uma banda que é velha, mas você conhece o 5º CD dela lá no meio, você não entende que se ela é nova ou não, né? Mas algumas bandas novas que não eram tão conhecidas assim, que acabam não tendo tanta essa necessidade de soar tão radiofônicas, né? Elas me despertaram, assim, bandas que estavam um pouco mais experimentais. Não muito. Esse underground também tem mais liberdade da criatividade mesmo, né? Sabe que eles não vão ter que construir uma música para tocar 15 segundos dentro do TikTok. Exatamente. Que não é o lugar deles. Exatamente. Pode ser. Exatamente. Né? Óbvio, pode ser. Dá pra ser. Inclusive, ocupem os espaços todos. Eu acho um belo exercício de composição, né? Vou fazer uma música incrível de 15 segundos. Um negócio bom, né? É um formato aí. Explore, né? Boa sorte. Como chama aquelas bandas? Não é banda de black metal, mas tem uma... Grindcore? Grindcore. Só então. banda de grind. Acabou. Exato. 45 músicas num CD. Exatamente. Pô, maravilhoso. Esse formato é tipo demais, né? Eu acho muito da hora. Só grind rolando. Pois é. E como que tá as expectativas agora? Lançou, saiu agora tem alguns dias. Saiu mês passado. Qual que é a perspectiva agora? Assim, de fazer show? Cara. A gente fez 2 shows depois da pandemia. Um em Piracicaba e um em Campinas. E foi super legal voltar a tocar. Ao mesmo tempo que é super difícil, porque voltar é estranho, né? A gente tava né, você entra ali num momento de fazer um monte de show, você tá embalado, o corpo tá pronto, a voz tá pronta, a guitarra tá pronta. Aí você volta a ensaiar depois de tanto tempo sem tocar assim, e não com sem necessidade de tocar esse repertório, né? Eu tinha desaprendido as músicas, entendeu? Então voltar a retomar essa coisa. Você foi fazer cover da tua banda, é isso, né? Tirar as músicas. Isso, exato. Coisa que você tira, você não sabe se é igual, você gravou, eu não lembro como eu fiz, vai ser uma coisa nova aqui, né? Eu tô achando o processo difícil, confesso, assim. Porque... sei lá, tá a vida rolando. Acho que na época que eu fiz, eu tinha uma outra condição de vida também, eu tinha mais tempo, entendeu? Hoje eu trabalho muito mais, né? Então... E um lançamento te exige muito mais, né? Sim. Porque enquanto você tá fazendo, sei lá... O modo como a gente lidava com rede social antes, por exemplo, né? A gente tinha um fotógrafo que o Pablo, né? Ele ia com a gente, que ele é nosso amigo, e ele topou, tipo, entrar na banda e ele acompanhava a gente e tal. O quarto elemento. O quarto elemento. Então, tipo, todo show tinha coisa, entendeu? E a gente ia lá e postava, né? E ele, fotógrafo maravilhoso, assim, então tirava várias fotos muito bonitas e tal. E eu sentia que o Instagram, ele realmente podia refletir a nossa vida fora, né? Agora, sem muito show, e nesse período ainda meio... já parece que tem que rolar ao contrário, entendeu? Parece que o Instagram faz a demanda pra vida, sim, o que é insuportável, sim, que eu odeio, assim, é um outro processo, né? É um outro processo, muito pior, muito péssimo, assim. Você tem que... Esse negócio comendo cabelo aqui, rosto no aparelho. Você tem que atender as demandas do Insta agora, né? E agora é vídeo.
Videoclipe, Exato. dancinha. Então... Não, dancinha não. Você que é o cara da trilha sonora, Ah, videoclipe, aham. perspectivas para 18 músicas? Vai fazer um Não. curta-metragem musical Com tudo. Não, a gente tá vendo de fazer um videoclipe que acho que vai ser uma animação. A gente tem um videoclipe já do disco que foi lançado no ano passado, quando já tinha terminado a mixagem, mas a gente tava lá naquela, tipo, nossa, não tem nada pra lançar. A gente lançou um da música Carnival, que é a segunda música do disco. Mas é show. É um clipe tocando. de vários shows, tipo, é um Sim. recorte dos shows que a Sim. gente... Não só de Tocando. shows, de momento do dia do show, assim. Não é uma ficção, um roteiro Não, montado exato. pra, são É shows. um meio que Compilado. um compilado que contou a nossa história até aquele momento ali, sabe? Eu gosto de pensar nesse clipe assim. E aí tem um outro clipe que a gente tá pensando em fazer, que é uma animação. A gente tá meio aí. A gente tá entendendo as demandas. Claro, agora é hora da gente sentar e marcar um monte de data, entendeu? Tipo, é isso que tem que fazer agora. Reinventar a banda, na verdade. Isso, tem que ir fazendo, Reinventar a né? banda. Vocês são Exato. amigos ainda? Os três ou já estão tretando? Sim. Não, a gente é amigo. O baterista saiu, né? Ah, entendi. O baterista... A pergunta Não, mas foi não- pertinente. Não, mas ele é super amigo. Os áudios dele de 40 minutos a gente continua. Hoje mesmo eu respondi um Não, lá. se a pessoa te manda um áudio de 40 minutos, ela não é sua amiga. Lógico que é. Não. Desculpa aí, Batera. Não, dá super certo. Ele saiu da banda, mas a gente continua amigos e tal. Foi a pandemia, né? A pandemia Sim, deixou a sim. gente nessa. Muita banda deve ter acabado, gente saindo das Banda, bandas. casamento, família, Exato, um monte de exatamente. coisa. Né? Normal. Tudo se reestruturou, né? Sim. Tem que perguntar, né? Depois da pandemia, se tá com a pessoa ainda, esse bar ainda existe, né? Tem Não, sempre que... é o tempo todo refazer esse descobrindo trabalho, um mundo né? novo. Exato. Então a gente é bastante amigo, sim. Agora quem entrou na banda depois foi o Matheus, né? Que já era amigo nosso lá de Campinas, também da música da Unicamp. Batera, né? Também fez o curso de bateria. E aí a gente se alimentou mais pelas demandas mais imediatas, por enquanto, que foram os shows, né? A gente recebeu primeira vez que alguém chamou a gente pra fazer um show de fato. Ah. Pô, falei, pô. Que foi esse show em Piracicaba, de um lugar chamado Esgoto. Belo nome, hein? Belo nome. Belíssimo nome de bar. E então a gente fez lá, não me lembro quanto que foi. Agora no começo desse ano, aí a gente tocou no Casa Rock em Campinas, acho que há 2, 3 semanas atrás. E a gente foi mais alimentado por isso. Como teve troca de integrante, é muito complicado trocar Sim. integrante. E o nosso som, ele é muito insuportável de tocar, assim, sabe? Tipo, é muito chato, tem muita parte, muita coisa, muito prolixo, entendeu? Sim. Sim, você concordou? Você ouviu e concordou? Falou, Não, nossa, é porque verdade. assim, você tá falando de 3 caras que estão na academia, 3 caras que estudam música, 3 caras que estavam buscando nessa construção de áudios de 1 hora propósitos, Exato. né? Exatamente, Então, exatamente. imagino que não seja uma viradinha simples aqui, que vai ser a maior dificuldade de pegar na batera. Sim, não passa 30 segundos de música igual, entendeu? Então. Então, tipo, é chatíssimo o processo, assim. Então, agora a gente fez a adaptação desses integrantes, entende? Mudou e teve um show que um outro baixista que foi fazer, que é o Pedro Filho, amigo nosso, que vai também meio que seguir em paralelo com a banda aí, porque o Pedro Gonem, que é o baixista, ele se mudou pra Pitangueiras, lá perto de Ribeirão Preto. Entendi, ficou meio Então ele tá à fora da distância. logística Isso, ali. então a gente tá fazendo trabalhos à distância. Quando der, a gente vai tocar juntos, mas a gente teve que adaptar o Fleury pra fazer Já os mandou o shows. sub, já. Já retorno. mandou o sub, e que foi trabalhoso, muito Sim, trabalhoso, imagino. né? Por causa dos sons e tal. Então a gente tá nessa, a gente também não tá a gente não pode ter a pressa da internet, porque senão a gente frustra Atropela. e a gente acaba com tudo, entendeu? Se eu tiver que seguir a pressa da internet, eu vou parar. Falou Entendeu? o cara que falou que tá cansado do disco, quer fazer o segundo. Não, mas lá, eu quero fazer o disco, entendeu? Fazer o disco é a parte que eu mais gosto, entendeu? Ir lá e compor e ficar pensando e falar, nossa, isso aqui vai ser a mensagem, né? Tipo, essa parte me motiva muito. Agora, a parte de divulgar um disco e de continuar fazendo coisa que já tá em outra época, assim, entendeu? Que pra mim já tá um pouco velha, já Mas tá me cansando. exorciza. Exorciza uma pandemia fazendo shows desse disco. Vai ser, é isso. Tô tentando te animar. Obrigado. Viu? Onde dá pra escutar os discos? Vocês vão lançar? A gente. Alguma mídia Então, agora física? a gente vai fazer um disco bem simplesinho, assim, que é acho que mais pra mandar pra imprensa. E aí, se sobrar, a gente deve vender também nos shows e tal. Mas é um disco simples. Eu até penso em lançar uma versão mais bonitona, assim, mas ainda não tá tão no radar, entendeu? E mexe, você pensa em ter camiseta? A gente tem uma camiseta que a gente fez agora, mas a gente já fez faz um tempo e tal. A gente tem que fazer coisa nova. É isso. Entendi.
É a organização da banda, né? Tem zilhões de coisas pra fazer. E você na Praça da Internet já muda tudo, né? Passou Eu no 6 quê? meses. Você fala da Praça da Internet, mas você mesmo é um cara que, Exatamente. tipo, passou, gente, próximo. Já foi, isso, exato. Até com a camiseta, coitada da camiseta. Nem dela, tu já olha. Já enjoei dessa camiseta. Sim. Maurício, Valeu? valeu. Muito bom, viu? Obrigadão, viu? obrigadão Muito pelo bom tê-lo espaço. aqui. Foda. Vamos elaborar melhor a nossa questão de cenários de mercado. Pra gente fazer um debate amplo, chamar a galera do hardcore, a galera do pop, a galera do sertanejo, pra discutir o quê? Cenário da música. Vamos. Cada um de um lugar, né? Maluco. Boa. Arrebentou. Galera, seguinte. Você deu o Instagram da banda? Não dei. O Instagram da banda é Urutal. Urutal. Só que tem um H no lugar nada a ver. É o Que Isso, é UHRUTAU. É isso, porque já tinha uma banda chamada Urutal. É difícil achar nome de banda, hein? Nossa. De programa também, porque a SBT tá querendo roubar o Francamente de mim. É mesmo, Não, já é deles, né? Então tudo bem. Só perdi no NPI Você agora. que roubou. Droga. Então é isso, tem o Instagram do Urutal. Procura esse nome. É isso aí. Pra você que tá pela Rádio Difusora, você vai ouvir o som por aqui, mas procure a banda nas redes sociais e não se esqueça, você que tá no YouTube, tem YouTube a banda? Tem YouTube também. Tem o clipe, YouTube. tá lá. Tá lá. Muito bem, então vá até o... Qual que é o mesmo nome da banda? Ou tipo Urutal. Urutal Band, Urutal Rock, Urutal... Não, deve Black ser só metal. Urutal, porque com esse H não ia precisar de outra coisa. Entendi. Né? Então é só Urutal. Então, Só que aparece o pássaro. Então tem que procurar. eu achei muito pássaro. Então, e Eu a gente só- não eu só aparece. achei o pássaro. E acham que a gente errou a digitação, né? O Google fica falando, é o pássaro? Você É o pássaro. errou. Exato, não é, né? Você põe, Rola manda a bem. Alexa tocar, ela fica som de Isso. passarinho. Rola assim. bem lá, rola bastante. Põe lá na 10ª página. Que do vai dar Google. certo. Para você que tá vendo pelo YouTube, eu vou deixar tudo linkado na caixinha aqui embaixo. E não se esqueça de deixar um joinha aqui pra gente continuar fazendo esse trabalho de trazer bandas, de trazer artistas, de discutir todas as coisas que a gente quiser, mesmo que a gente não entenda nada sobre isso. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.